Eu tenho uma opinião sobre isso. Acho que é bem interessante essa. Eu acho que aí é uma das raízes do problema. Eu vejo que essa abertura e a compreensão da AMAI e da agrofloresta, eu acho que o meu objetivo aqui, nesse grupo como na AMAI, é desenvolver a agrofloresta de uma forma coletiva, de uma forma do grupo ali para se fortalecer. E o meu como agente de guerreiro, de guerreiro da vida, de um ser humano que quer, né, conspirar para o bem, que quer ter minha relação com as entidades, com os meus guias, com a natureza, da minha forma, ali, a construção da espiritualidade, a construção de fazer o bem, isso é muito vasto. E eu acho que daí o grupo tem uma tendência de acabar achando que o objetivo não é amar ou de misturar. E daí a pessoa pega e fica fazendo coisas para a agrofloresta e acha que está fazendo para o coletivo, para o grupo específico. E daí isso faz com que às vezes a pessoa se justifique ou sacie a vontade dela de contribuir para o coletivo com coisas que são às vezes coisas que não são tão prioritárias para o coletivo, para essa forma dessa estrutura sistêmica desse grupo de pessoas prosperar. Eu acho que essa amplitude, assim, eu acho que nesse caso aqui, na verdade, o objetivo daqui, da AMAI, não é fazer agrofloresta, na verdade. A agrofloresta não sei se eu consigo... O que é, então? Se não é fazer... É fazer agrofloresta, mas é se unir e criar um elemento comum com a agrofloresta, porque a agrofloresta é muito, muito ampla. O plantio, a relação de ter frutífero em volta da casa, a relação de carbono, né, como é que é o nome, né? Ele chama carbono zero, enfim, várias coisas que podem ser relacionadas com essa questão de manter o verde vivo, né, de manter aqui o Mundiaquara, no Açoriá, o Porto de Paranaguá, uma série de coisas, né, que a vida sistêmica ela vai se envolvendo. A gente não sabe o quanto que fazer floresta é positivo. Tipo, sem dúvida nenhuma, acredito que todos os integrantes têm esse propósito, têm essa consciência, mas eu acho que falta essa compreensão, senão a gente daí tem que compreender que a gente não tem que ter um coletivo formal para desenvolver, a gente tem que ter ações de se unir e se dispor no nosso tempo ali como coletivo de uma outra forma. Ver se é isso, né? Fala aí, Renato. Eu estava pensando que quando eu penso na agrofloresta, eu tenho uma relação de eu com a natureza de uma forma mais invisível, né? Que não tenho como quantificar ou materializar o sentir que a natureza provoca em mim, né? E esse sentir eu poderia chamar de agrofloresta, né? Que seria a comunhão entre a alimentação e a natureza toda, né? A floresta, a mata. Mas, por outro lado, eu sinto que como a gente mora em essa sociedade cheia de contradições e injustiças, a gente tem a necessidade de materializar e de ter uma ferramenta para a gente, de alguma forma, se proteger, né, como cidadão, como agricultor, porque a gente precisa se proteger, né, na situação que a gente tem hoje, proteger de alguma forma mais material também, mais palpável, a natureza, as sementes. Então eu vejo que aí a mãe entra assim como uma ferramenta material, né? Porque a minha relação espiritual, invisível com a existência, eu não posso quantificar ela, né? Mas sim eu posso talvez materializar e quantificar numa ferramenta que vai auxiliar esse meu sentido. Eu sinto que eu concordo com os dois pontos de vista mas complementar assim que
são os dois juntos ao mesmo tempo, né? Sim. Tipo, a gente faz agrofloresta por um objetivo material, que é manter nossa própria existência e se relacionar com a natureza e obter frutos dela, né? E, ao mesmo tempo, para fazer isso, a gente se relaciona com as pessoas que também fazem parte da natureza, mas ao mesmo tempo constroem algo paralelo à natureza, porque tem as suas subjetividades, né? E então a gente precisa, para trabalhar com a natureza, também precisa trabalhar com as pessoas, né? E as pessoas estão numa condição que vivem dentro de uma comunidade ou comunidades e vivem dentro de uma sociedade, né? Uma sociedade capitalista, uma sociedade individualista, hegemônica, podemos chamar de várias coisas, assim. E daí, para se inserir nesse contexto social, a gente tem que fazer tudo isso que a Nel trouxe, assim, que é a nossa própria proteção, né? Existem outros objetivos, né? A gente precisa se proteger, a gente precisa cuidar uns dos outros, e no meio dessa confusão, né? No meio desse sistema que a gente vive, né? Que os princípios desse sistema que a gente vive vão na direção oposta do que a gente está querendo construir, né? Então a gente, dentro do sistema individualista de vida, a gente está tentando criar um sistema de cooperação, né? Então já cria uma outra contradição, né? Porque a gente cria uma ferramenta para se posicionar socialmente, né? Que ela por ser uma ferramenta dentro desse sistema, né? Ela já contradiz o que a gente tem como meta, né? Mas a gente é obrigado a usar ela, porque é a que tem, né? A associação é mais próxima do que uma empresa, sei lá, né? Dos ideais e objetivos que a gente tem. Então, a gente acaba fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Então, desde fazer agrofloresta e se relacionar diretamente com a natureza faz parte desse processo, como se agilizar burocraticamente, se articular politicamente, faz parte de tudo esse mesmo processo. E daí a gente cria uns mecanismos para separar essas coisas, para organizar melhor cada uma delas, né? Mas se a gente também perde de vista a unicidade entre elas, daí às vezes a gente cai em umas coisas, não, a gente está só com esse objetivo de montar a associação para fazer isso, aquilo, mas no fundo tudo faz parte do mesmo objetivo anterior, que daí já a gente entra no campo da ética, assim. A gente teria que daí discutir, assim, eticamente quais são os valores que movem as pessoas a estar fazendo o que estão fazendo. Daí a gente vai encontrar várias diferenças também nesses valores éticos e morais de cada um que está no processo, né? Porque às vezes a gente acha que partilha da mesma ética, mas às vezes está criando um objetivo que no seu discurso diz que tem aquela ética, mas na prática a gente está fazendo outra coisa. Eu acho que são objetivos diferentes. Estava pensando agora, assim, concordo, e acho que tem que ver se esses objetivos eles são conflitantes. Digamos, de uns que querem usar as ferramentas, outros que querem usar a estrutura de comercialização, outros que querem receber o insumo e outros que querem fazer um tirão. A gente tem isso no grupo, né? E tem que ver se essa clareza ela é importante, ela é necessária. É interessante isso aí tudo. O que acontece? O que eu ia acrescentar, a gente está chamar atenção para o nosso exercício aqui e trazer esse modelo para ajudar a gente a discutir, né, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente está discutindo um elemento, mas a gente não pode esquecer que os outros elementos, eles estão... Um elemento não existe sem o outro. Uhum. Isso é um sistema. Um só existe em relação ao outro, né? Então, vocês estão falando da comunidade,
algumas vezes estão falando dos instrumentos, algumas vezes estão falando do sujeito. Então, quem é esse sujeito de qual a gente está falando que faz esse trabalho? Porque eu concordo com tudo que vocês falaram, né? E como a gente já viu ali nos conceitos, a gente pode utilizar, todas essas falas que vocês fizeram, elas cabem dentro a gente consegue colocar dentro de um sistema desse. Explicar o que você está falando a partir dessa relação, atividade, ação, operação. Porque para todas elas vão existir esses elementos. Esse é o legal da coisa. Mas eu acho que o sujeito, que é uma das coisas principais que eu entendi aí, que é a compreensão, eu acho que daí não seria com agroflorestas no município de Morretes. Seria promover, coordenar e desenvolver o trabalho com agroflorestas com pessoas do município de Morretes ou em torno que estão com disposição para fazer com uma certa disciplina o que precisa ser feito para manter uma associação ou uma cooperativa, porque senão é muito vago. Tem muita gente fazendo agrofloresta aí, cara. Faz tempo, desde que antes do conceito de agrofloresta ser desenvolvido. Com suas... Exato. Várias pessoas. E a gente, o objetivo dela não é, acho que, arrebanhar todas. Sim, exatamente. Então, a nossa busca, o que a gente está falando é que a gente estamos num nível de contradição onde a gente ainda está delimitando quais são esses elementos. Nós estamos fazendo essa discussão, essa é a discussão de hoje. Depois, quando que a gente avança para um segundo nível, né, de uma discussão, tem que lembrar sempre que esses níveis, eles dizem respeito a essa discussão que a gente está fazendo. Não é uma questão de valor, né, que um é melhor do que o outro. Não é essa relação, é a relação da nossa discussão. Para onde que a gente está levando a nossa discussão. Então, a partir do momento em que a gente começa a discutir as relações entre um e outro, as relações as contradições que existem entre o objeto e o sujeito, entre o objeto e a comunidade. O Luiz Paulo chamou alguma coisa que pode ser, por exemplo, com relação às regras, né? Quais são as... Quais são as contradições que existem entre esse objeto e as regras que estão expostas? Quais são as contradições que existem entre esse objeto e os sujeitos? Quais são as contradições que existem entre os sujeitos e a comunidade, né? Entre a comunidade e os ainda estamos delimitando essa relação. Vou avançar aqui para as motivações, daí a gente continua, a gente vai fazendo esse movimento, tá? Agora é as falas sobre as motivações de vocês lá. Meu interesse é, como pessoa, poder viver em comunidade, né? Trabalhar em comum, unidade com outras pessoas que compartilhem dos mesmos valores, princípios e interesses, né? Então, a agrofloresta é um ótimo instrumento para isso, né? Para agregar as pessoas, a agrofloresta, os mutirões, as reuniões, como essa que a gente está fazendo aqui, né? E a agrofloresta, de um modo especial, porque coloca a gente na relação direta com a natureza, né? Com a existência do planeta, do universo, né? E a gente passa a compreender melhor os mecanismos que fazem o planeta funcionar e tenta cooperar com ele, né? Para a gente poder produzir nosso próprio alimento e também viver dentro desse mundo que a gente vive, né? Dentro do sistema, né? Ir lá na feira, vender os produtos, conseguir dinheiro para comprar outras coisas. Então. Que o interesse maior é que as pessoas conseguissem perceber na resistência que a gente está, na luta que a gente está com relação à agricultura, de todo esse movimento social que a gente tem. E essa é uma das coisas que eu sinto que a gente está muito, mesmo que faz agrofloresta e que quer se alimentar muito bem, ainda eu sinto que os agricultores e as agricultoras não têm consciência do processo que a gente está vivenciando.
Então, meu interesse maior vai direcionado para esse caminho, né? Que eu gostaria que a gente fosse mais militante. Talvez não militante no sentido do MCT, né? Mas que tivesse noção, né, da ferramenta que a gente tem aqui com o sistema agroflorestal e tivesse noção de quão importante a gente é ao ser agricultor. Então, o meu interesse maior é isso, que a gente tivesse essa consciência, que mais pessoas, mais agricultores tivessem essa consciência, que a gente pudesse fazer uma transformação maior, envolvendo os consumidores. Uma transformação assim de nível de revolução. Esse é o meu interesse. Por isso que eu falo que poderia ser aqui ou poderia ser em outro lugar, né? Então, se a gente... não sei, para mim, assim, fica bem claro, né? Que eu acho que a gente está caminhando no sentido dessa... Porque no primeiro momento a gente colocou aqui como sendo objeto a coordenação da MAI, né? Mas não é. A MAI, ela é aqui o instrumento. Então... E sendo a MAI instrumento, dentro dela ali tem surgem várias coisas, né? Os grupos de mutirões, são todas aquelas diferentes são os diferentes objetivos que a gente coloca, né? Então, para a gente promover, desenvolver as agroflorestas, não sei, você questionou a questão do município de Morretes, eu concordo com você, mas eu acho que nessa relação de fomento mesmo, né, à produção agroflorestal, porque isso é uma coisa que vocês acreditam que é bom para vocês e é bom, né, essa relação ele põe ali como sendo uma necessidade, né, não é uma necessidade no sentido puramente de precisão, mas é algo que você sente que você precisa. E isso te põe, os põe, né, no sentido de que, então, beleza, eu vou buscar fazer isso, promover as agroflorestas, porque a partir dela eu posso trabalhar com uma questão do enfrentamento, né? Ela chama a atenção para essa questão do enfrentamento, uma resistência, né? A palavra que você usou é resistência, é um modelo excludente, é um modelo que a gente está vivenciando aí as causas que ele está gerando, né? Então, a partir disso a gente começa a contar, mas beleza, então temos que fazer isso, mas fazer isso o que precisa fazer? Daí começam a vir as coisas mais pontuais. Ó, tem que fazer reunião. Aí vem a reunião, só que daí como existem fragilidades nesses instrumentos que a gente utiliza para dar conta disso, isso aqui começa a gerar uma desestrutura em todo o sistema como um todo, né? Então, e a gente não tendo essa compreensão, acaba a gente caminhando a se autodestruir, né? A gente acaba culpando um ao outro, ou jogando a culpa em algumas coisas que a gente não, se a gente tivesse dinheiro, né? A gente escuta tanto esse discurso, né? Se a gente tivesse uma estrutura seria bom, se a gente tivesse... Claro que seria bom, mas não é só isso, né? Existem várias outras coisas por trás que podem permitir a gente ampliar, aperfeiçoar a nossa atividade. Não sei se... Um pouco esse é o raciocínio que a gente vem discutindo lá, daí a gente traz para vocês, para ver se é isso mesmo, se não... Eu acho que é por aí, mas também não é, do meu ponto de vista, assim. Porque fica muito aberto, assim, eu creio que essa militância, essa resistência, é um processo que acontece em todos, provavelmente em todos os integrantes da AMAI, mas a gente precisa ter um foco, assim, no meu caso, de uma reestruturação do microcosmo antes, que seria a AMAI, para conseguir dar conta e prosperar saudavelmente, já criar esse círculo, assim, esse objetivo muito amplo, assim, já de começo, assim,
com expectativa dessa atividade, como da AMAI, assim, eu acho que gera uma certa dificuldade do meu modo de ver, assim, uma falta de, sei lá, sou muito sincero. Eu acho que, de certa forma, essa coisa assim que eu concordo muito com o Zuni quando ele fala que o que precisa ser calibrado, a gente precisa afinar o instrumento, né? Se a AMAI é um instrumento para fazer o que a gente quer fazer, né? E daí o que a gente quer fazer faz parte dos nossos ideais, assim, né? A gente precisa ter uma forma que deixe mais claro os objetivos individuais de cada um, né? Porque a gente, uma comunidade, ela é composta dos objetivos da comunidade como um todo e dos objetivos individuais de cada um, né? Daí, às vezes, esse objetivo geral conflita com os objetivos individuais, né? Então, que é essa relação aqui, né? É. A relação da comunidade. Quem são as pessoas, então, que fazem parte da AMAI, que usam desses instrumentos? Isso. E quem são os sujeitos que promovem e coordenam, né? Sim. Que coordenam. Então, o que você está falando é uma relação de contradição entre esses dois elementos. Sim. Entre as pessoas que fazem parte, que são impactadas por esse movimento, e as pessoas que realmente, né, que desenvolvem as ações dentro dessa atividade. Que eu vejo que uma forma simples assim, o trabalho de conseguir equilibrar entre o dar e o receber, né? Entre quem dá e quem recebe, e quem dá o que e quem recebe o que, né? E daí conseguir clarear objetivamente, no caso, né, que a gente usa tanto essa palavra objeto, objetivo, objetivamente. Então, deixar bem objetivo quais os objetivos de cada um, né? E qual o objetivo geral. E daí criar um outro instrumento que seria o regimento, né? Inclusive o nome dele é regimento interno, né? Qual é o regimento que rege internamente o instrumento que é a AMAI, né? Você está falando? A regra. Tendo esse regimento interno, as pessoas vão saber, vão ter uma baliza, né, digamos, né? Até a gente tem conversado esses dias assim, e pensando objetivamente assim, como a gente cria uma estratégia para ir lá conversar com o cara que a gente sabe claramente que os objetivos dele não batem com a associação, e como é que a gente vai lá e explica para ele, teu objetivo não bate com o da associação, você não está na associação, você está em outra coisa, você acha que está num negócio e que esse negócio não existe mais. O projeto, né, que é a contradição entre o projeto e a associação, né? Que o germe da associação é o projeto, né? Então, várias pessoas podem fazer parte do projeto, mas da associação mesmo, né, elas têm que se auto-escolher, né? Então, a gente está nesse conflito agora para ter um instrumento impessoal, né, que você leva para as pessoas. Eu até estava pensando em um uniformezinho, um carro com adesivo, assim, para chegar para a pessoa e, a regra é essa, meu amigo. Você não está dentro da regra, você não tem os mesmos direitos de quem está dentro, né? Então a gente ainda está com dificuldade de afinar esses instrumentos para fazer isso.